era criminoso e que era moleque. Não, mas então pode ser ladrão, mas desde que seja bom. Realmente nunca respondi as perguntas que você me fez. Eu não faria. Nós vamos começar o quadro Vai Encarar com Diego Libardi, advogado, especialista em gestão pública e também um ativista político, eu diria. Diego, o tema nosso é transparência. O que fazer para que o erário seja blindado pela transparência? Eu, Jacques, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui na Folha. Sei que é um jornalista hoje combativo, investigativo, Folha do Espírito Santo, que está sendo pioneira, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Então, fico muito honrado de estar aqui, o convite, agradecer a você. Eu digo que transparência começa com a escolha do eleitor, né? Você vê que tem muito gestor que faz uma pirotecnia para apresentar que tem um grande portal, que as pessoas sequer nem sabem como acessar, e algumas informações esparsas, e às vezes ganham alguma projeção midiática, mas na verdade você vê que começa com a escolha do eleitor. O eleitor, quando ele escolhe um bom político, o político ele tem todo o interesse em divulgar. O bom político, ele quer mostrar o que faz, ele quer dar transparência. O contrário, nós já conhecemos aí. Essa transparência nada mais é do que a verdade, é dar conhecimento dos fatos da administração pública, qualquer que seja ele, financeiro, das ações executivas, dos tributos. Nós estamos vendo tanta falta de clareza nos tributos, né? As pessoas não sabem quanto vão pagar de IPTU, não sabem quanto custa o imposto da gasolina. Tudo isso é falta de transparência. Os órgãos que deveriam fiscalizar o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário. MP, o que o senhor tem a dizer? MP, Legislativo, Tribunal de Contas e outros órgãos fiscalizatórios. O que o senhor tem a dizer sobre eles? Eles conseguem dar transparência? Todos esses órgãos têm um papel muito importante no processo de fiscalização do erário público, portanto, da transparência. Mas nós precisamos ter coragem e os órgãos públicos também têm que reconhecer. O Ministério Público não pode atuar como advogado do Estado arquivando denúncias importantes por falta de colher provas. Você não pode ter um legislativo que seja um puxadinho do executivo. O Tribunal de Contas, por sua vez, não pode fingir que está ali, não pode fazer de contas. Então, nós temos que ter as instituições têm que ser atuantes. E eu digo que todas essas instituições que eu falei, Jacques, todas elas fazem parte do Estado. O Executivo é do Estado, o Legislativo é do Estado, o Ministério Público é do Estado. O cidadão que não é do Estado. Então, eu acredito num processo que, não só das instituições, mas do próprio cidadão contribuindo, fazendo o seu papel de acompanhar as ações do Executivo, de cobrar, de fazer a cobrança quando é necessária, de criticar e também elogiar quando for necessário, para que a gente evolua, né? Para que o Estado possa evoluir. O que nós não podemos é deixar de participar. Não... Qual a importância da tecnologia no processo de transparência? Veja, hoje é uma boa pergunta. Você tem tecnologia para tudo, né? Você aqui com o celular na palma da mão, você chama um automóvel para se locomover, você faz as suas compras, você se alimenta, tudo ficou mais fácil, né? Hoje você não vê essa tecnologia aplicada na transparência das ações. Olha, vou pegar um exemplo aqui que muito se falou do custo do imposto no ICMS. Eu posso te garantir que mais de 99% da população não sabia como estava sendo tributada a gasolina. Falta de transparência. Então a tecnologia, através dos aplicativos, dos smartphones, podem contribuir muito. Mas o que nós vemos é que o Estado, talvez por falta de interesse, não quer dar a transparência devida
ele não investe nessa tecnologia. Então é preciso investir em tecnologia para não ficar só nos portais. Porque os portais, eles são muito bonitos na mídia, mas na prática eles são inacessíveis. Você não consegue apurar nenhuma informação. Eu chamo um termo que você tem que ser um minerador de dados para que você clique ali, clique aqui e consiga extrair a informação, que a população não tem. Então você precisa simplificar, investir em tecnologia, deixar na palma da mão todas as informações para o cidadão. Somente assim que nós vamos conseguir fazer esse processo de melhoria. Pelo que o senhor está falando, a transparência depende de bons gestores. Como a sociedade pode escolher este bom gestor? Os critérios. Eu digo sempre uma coisa, Jackson. Olhe sempre o histórico da pessoa, saber que tipo de pessoa ela foi até ela chegar naquele cargo público. Quais foram as experiências que ela teve na vida, eventualmente em algum cargo público ou no próprio trabalho dela, que possam dar a direção para que você vá escolher bem. Se você, por um lado, vota em alguém só porque alguém te pediu e sem se preocupar de quem realmente é aquela pessoa, você pode estar correndo o risco de votar em alguém que não vai ter os requisitos de honestidade, capacidade administrativa. Se você for para um cargo executivo, você tem experiência pública para você administrar uma máquina. Não é fácil. A burocracia, vencer a burocracia do executivo, todos os processos licitatórios, acompanhar toda a dinâmica, não é fácil. Por outro lado, se você estiver num cargo legislativo, toda a dinâmica de um legislativo, de entender das leis, de como você vai criar as leis, como que você vai fiscalizar o executivo, não é raro, e eu lamento isso, você ter parlamentares que sequer sabem como fiscalizar. Então, podemos dizer que muita corrupção é pouca transparência e pouca corrupção ou nenhuma boa transparência? Eu acho que há uma correlação grande. Existem outros fatores também que você vai influir na corrupção, né? Você pode ter muito resultado com mais transparência. Eu diria que quanto mais transparência, menor a corrupção. Então, logo a gente tem que buscar sempre pressionar todos os tipos de governo, não só o executivo. Mas veja, as maiores caixas pretas da falta de transparência não vêm do executivo. Se você analisar hoje, né, o próprio judiciário é um grande tabu. Muita coisa ainda não está clara. Nós estamos conhecendo os meandres da máquina pública, e eu estou falando do trâmite mesmo, agora. O Espírito Santo ganhou a pior nota em termos de burocracia no Brasil, e grande parte dessa nota veio da morosidade do judiciário. Ou seja, né, nós estamos falando de transparência de modo amplo, né, seja no trâmite de um processo, seja na informação de um tributo, seja na informação financeira. Então, nós temos que ampliar isso em todos os poderes. Nota A nas contas públicas pelo Tesouro Nacional significa transparência? Hoje é um grande equívoco isso, né? Porque também virou uma peça midiática dizer que os governos têm nota A do Tesouro, o que significa dizer que os governos estão em dia com as suas obrigações. E isso é o dever de casa, isso é obrigação. Nota A para um governo em que a pobreza aumentou mais de 20% de 2 anos para cá, eu não posso considerar isso um avanço, né? Eu acho que nota A para um governo que não tem sensibilidade com aquele que mais precisa é inútil. Bem, estamos falando de maus políticos e bons políticos quando a gente diz, quando o tema é transparência. O senhor é um ativista político, foi pré-candidato a prefeito de Cachoeiro, teve uma bela votação e temos eleições em 2022. Os boatos que correm de que o senhor vai ser pré-candidato a deputado federal correspondem? Ninguém perguntou isso, né? Veio a primeira pergunta. Eu posso dizer que, assim como eu fiz da outra vez, Jackson, eu me consultei, entrego as minhas decisões a Deus e consulto aos meus amigos também, a minha família.
há um grupo de amigos a quem eu tenho muita confiança, que desejam que o meu nome esteja à disposição de uma candidatura a deputado federal. O meu coração está aberto. Eu posso dizer que eu vou estar à disposição do povo de Cachoeiro, se for essa a vontade. Vou estar à disposição do povo do Espírito Santo, se for essa a vontade de todos, para que nós possamos discutir e participar, ser uma alternativa. Vou fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Como aplicar a transparência em pré-candidatura? Porque a gente percebe que todos apresentam propostas lindíssimas, poéticas, mas como minerar, como o senhor disse, ele é poético e está sendo transparente. A sua pré-candidatura, como pretende dar transparência a ela? Olha, independente de estadual, federal ou a nada. Não, a nada não, né? O pré-candidato tem que ser alguma coisa. Eu acho que é uma excelente reflexão que você está colocando aqui, porque pessoas que têm hoje um trabalho, como eu sou advogado, uma vida nada luxuosa, que trabalha muito e faz política com as suas opiniões, nas redes sociais, ou seja, você não tem custo, a não ser o seu próprio custo de vida, é onde você está naturalmente. Você vai ter transparência porque você vai estar vendo os atos através das redes sociais, nas ações dos candidatos. E através desse mesmo contexto, você vê candidatos, muitas vezes em pré-campanha, com grandes volumes de recursos, fazendo propaganda, muitas vezes financiando propaganda pela cidade toda. Produções. Você vê pré-campanhas de pessoas que estão no governo, usando recurso público para poder levar essa pré-candidatura, para divulgar essa pré-candidatura, usando a influência do governo para fazer esse trabalho. Olha, Jacques, eu vou dizer para você, quando acabaram as eleições, eu recebi muitos convites para ocupar alguns cargos que tenho muita honra de tê-los recebido. E eu, com muito carinho, declinei todos, porque eu queria estar fazendo isso aqui, estar em Cachoeiro de Itapemirim, cuidando da minha vida profissional como advogado, para que com independência eu pudesse seguir qualquer caminho que eu quisesse. Então eu estou na minha vida privada, fazendo aquilo que eu gosto e à disposição do povo. Eu falo sempre, tive amigos que escolheram caminhos errados, que muitas vezes trilharam o caminho que eu estou trilhando, tomaram decisões erradas e viraram o que eu chamo de refém do sistema. E hoje, se não ocuparem um cargo público, não tem o que fazer, morrem de fome. Isso é muito grave, é uma constatação de como o desvirtuamento do cargo público pode afetar, não só na vida das pessoas, mas também na nossa vida. Veja, nós temos 2 presidenciáveis ganhando R$1 milhão por ano de 2 partidos para serem pré-candidatos. Eu não defendo esse tipo de coisa. Eu acho que isso já é um abuso. Nós estamos invertendo a ordem das coisas. Quando você, na verdade, deveria estar colocando o seu nome à disposição da população, esses políticos eles estão colocando o dinheiro público, porque eles estão recebendo de fundo partidário, de fundo eleitoral, colocando a sociedade à sua disposição. A penúltima pergunta. Reforma administrativa, que está em gestação. O que o senhor tem a dizer sobre essa reforma administrativa? Eu acho que a única certeza que nós temos é a da mudança. Nós temos que estar sempre em mudança, buscar mudar para melhor. Mas eu tenho visto uma reforma administrativa, apesar de ser valiosa, uma reforma administrativa que não é ampla. Nós queremos e devemos ter uma reforma que envolva todos os poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Uma reforma administrativa, da forma como está sendo pensada. Ou seja, uma reforma administrativa sem envolver sem abranger todos os poderes, é uma reforma administrativa inútil. A derradeira, nós temos uma política nacional, vamos escolher em 2022 o presidente da República,
senador, deputado federal, deputado estadual, mas eu quero me ater sobre os presidenciáveis. Numa condição única entre Lula e Bolsonaro, aonde o senhor se posiciona? Em que palanque o senhor subiria? Essa eu respondo na lata. Entre o ladrão e o falastrão, eu vou ficar com o falastrão. Quero agradecer. Foi uma entrevista, né, com poder de síntese, mas deu para compreender, né, os instrumentos e que a boa escolha da sociedade influi muito, né, está correlato com a transparência, e espero convidá-lo outras vezes sobre outros temas, né, para enriquecer a nossa cultura. Eu agradeço, Jacques, mais uma vez aqui o convite, parabenizo a Folha do Espírito Santo e digo que estou à disposição para essas e outras vezes que a gente puder. Perguntou se eu ia encarar, vai encarar, encarei, estou aqui com você, um bate-papo que foi muito legal. Muito obrigado.